Nós estamos hoje no segundo capítulo de uma série gloriosa que Deus tem nos levado a crescer, a aprender, a entender o trabalho, o propósito de Deus na nossa vida. E eu quero convidar você a mergulhar na palavra que Deus tem para nós nessa noite. E o tema da nossa mensagem de hoje é o seguinte: esteja pronto para dizer, eis-me aqui. Esteja pronto para dizer, eis-me aqui. E nós vamos ler para a nossa meditação de hoje o capítulo 22 de Gênesis, que é o capítulo base da nossa série. O capítulo 22 nós vamos ler o verso 1, na parte B do verso 1, diz o seguinte: Deus chama Abraão e Abraão lhe responde, eis-me aqui, eis-me aqui. Amém, queridos? Queridos, quero começar essa mensagem já perguntando para você: você está disposta a dizer para Deus hoje, eis-me aqui? Sabe, muitas vezes quando Deus nos convoca para uma missão, nós não sabemos como tudo vai se dar. Deus, Ele mostra para nós qual é o propósito que Ele tem. Basta você observar como Deus fez com José, como Deus fez com Abraão, como Deus fez com Moisés, com o povo hebreu, com cada homem e mulher, com Esther, com cada homem e mulher nas Sagradas Escrituras. Deus mostra o propósito, mas Ele não mostra o caminho, o trajeto até o cumprimento do propósito, até o cumprimento da promessa. Até porque, imagina se Deus mostrasse para José o que ele iria enfrentar, tudo que ele iria passar até ele chegar no tempo em que o sol e a lua se curvariam diante dele, as estrelas se curvariam diante dele, até ele chegar num tempo de governo. Se Deus mostrasse todo o trajeto, José, certamente, como todo ser humano, desanimaria, ficaria entristecido, enfraquecido pelas dificuldades. Deus tem um propósito para a sua vida. Amém ou não amém? Deus tem um propósito, Ele tem um propósito específico para você. Se não fosse assim, você não estaria diante dessa mensagem hoje. Deus tem um propósito específico para você. Mas a grande pergunta é: você está disposto a dizer para Deus hoje, eis-me aqui? Quando Deus aparece para Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías, nós sabemos bem o que havia acontecido. Nos 5 capítulos anteriores a esse, Isaías estava dizendo ai para todo mundo, era ai do rei tal, ai da nação tal, ai da pessoa tal. Mas quando chega no capítulo 6, Isaías tem um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, Isaías diz, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías teve um encontro real com Deus, ele reconheceu a debilidade dele, ele viu o quão falho ele era. E olha que o ministério de Isaías não começou a partir do capítulo 6. O ministério de Isaías já existia, por isso 5 capítulos antes, Isaías já estava sendo profeta de Deus, já estava profetizando sobre a nação de Israel. Mas sabe, como você tem ouvido aqui repetidas vezes, a salvação é para o incrédulo, mas a libertação é para o crente. Isaías já era crente, servo do Senhor, um grande instrumento nas mãos de Deus, mas chegou o dia da libertação de Isaías. E quando Isaías teve esse encontro com Deus, ele viu quem ele era. Porque sabe, eu não sei se você tem a consciência dessa verdade. O significado da palavra Peniel, nós sempre ouvimos dizer que Peniel significa lugar de encontro com Deus. Mas quando nós vamos à raiz dessa palavra, ela é, na verdade, a junção de 2 palavras. A palavra Peni e a palavra El. A palavra Peni significa olhar nos olhos. E a palavra El significa Deus, significa o Todo-Poderoso. Peniel é a junção das 2 palavras que significa, na realidade, que significa da forma mais profunda, significa olhar nos olhos de Deus, olhar nos olhos do Todo-Poderoso. Quando Isaías teve um encontro com Deus, ele entrou na presença de Deus, quando ele viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono, um alto e exaltado trono, e as orlas do manto do Senhor enchiam a casa, Isaías então viu a poderosa e gloriosa majestade de Deus. Agora, ao ter esse encontro com Deus, ele se enxerga, ele se vê a partir de Deus.
Sabe, como eu já falei com vocês em um outro momento, Adão, quando ele recebeu o fôlego de vida de Deus, a primeira coisa que Adão viu, quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, foram os olhos de Deus. Adão abre os olhos, depois de receber a vida de Deus nele, o fôlego de Deus, ele abre os olhos, então ele vê os olhos de Deus, e ele se vê a partir dos olhos de Deus. Não havia espelho naquela época. A primeira imagem que Adão teve não foi o reflexo dele na água, a primeira imagem que Adão teve foi o reflexo dele nos olhos de Deus. Quando Deus nos chama para um propósito, quando Deus nos chama para uma missão, Ele faz isso de novo. Assim como Ele esteve face a face com Adão, soprando em Adão fôlego de vida, Ele se coloca diante de nós, soprando em nós a missão que nos cabe a cumprir aqui nessa terra. Mas quando nós nos vemos a partir de Deus, temos a consciência que Isaías teve. Não conseguimos nos achar bons demais, não conseguimos nos achar merecedores de qualquer coisa, senão a destruição. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Até então, talvez Isaías só via impureza nos lábios do povo, mas agora ele enxerga que ele também é um homem de lábios impuros. Talvez se Deus aparecesse 20 minutos antes, um capítulo antes, se Deus aparecesse para Isaías, e se Deus não se revelasse gloriosamente como Ele se revelou, talvez Isaías, quando ouvisse assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós, talvez Isaías diria, pode me mandar, eu sou capaz de resolver essa questão. Mas a resposta de Isaías foi a mesma de Abraão, eis-me aqui, eis-me aqui. Ele disse, eis-me aqui, envia-me. Sabe, Isaías não disse, eis-me aqui, envia-me, porque ele se achava capaz de resolver, porque ele se achava capaz de cumprir aquela missão. Não. Isaías disse, eis-me aqui, envia-me, porque ele tinha consciência que depois de ter um encontro com Deus, depois de ver a face do Senhor, depois de se enxergar através dos olhos, através da ótica de Deus, não há mais nada que ele possa viver para fazer, senão servir ao Senhor. Lembra quando Jesus apareceu na beira do mar da Galileia? André, João, Pedro e Tiago tinham passado uma noite inteira tentando pescar e nada pegaram. Jesus então estava pregando na beira do mar da Galileia. Então Jesus olha para o barco e vê o barco de Pedro. Ele entra no barco e diz, levem o barco, afastem o barco um pouco da praia. Pedro e André afastaram o barco. Jesus então pregou para aquela multidão, a multidão toda foi abençoada, e agora a multidão vai embora. Jesus olha para eles e diz, leve o barco para onde as águas são mais fundas. Jesus estava agindo da seguinte forma, eles foram abençoados através da vida de vocês, porque vocês foram um canal para que eu transmitisse a bênção do Pai sobre eles. Agora é a vez de vocês serem abençoados. Então eles vão para onde as águas são mais profundas, e ali eles vivem uma pesca maravilhosa. Só que o que eu quero falar com você dentro desse contexto é que quando eles chegaram na beira da praia, eles não ficaram apegados à maravilhosa pesca. Eles nunca tinham pegado tantos peixes assim na vida deles. Agora eles deixaram o barco, as redes com mais de 2 toneladas de peixe. Eu já falei sobre isso aqui com vocês em um outro momento, em uma outra pregação. Mais de 2 toneladas de peixes foram deixados ali na beira da praia. E eles seguiram a Jesus. Sabe por quê? Depois de ter um encontro com o Senhor, nós entendemos, não há para mim mais razão de viver se não for para estar com Ele, para cumprir o propósito dEle na minha vida. Você ainda consegue se enxergar longe do Senhor? Talvez você diga, não consigo me enxergar longe do Senhor, mas as provas vêm e elas sacodem a nossa casa, a casa que é a nossa vida. E a Bíblia diz que se a casa não estiver com as estruturas na rocha, a tempestade vem e derruba a casa, e grande é a ruína daquela casa. Mas se a casa estiver com as estruturas na rocha, vem os ventos, vem a tempestade, batem nela as águas dos rios, mas a casa não cai, porque as estruturas dela estão na rocha. E isso se dá no momento em que nós estamos com Deus, em Deus, e enxergamos quem nós somos e como a nossa vida está a partir dEle. A
a partir dele. Eu quero perguntar para você mais uma vez, nessa tarde. Eu quero perguntar para você mais uma vez hoje. Você pode dizer para Deus hoje: eis-me aqui, Senhor. Se Deus te convocar para uma missão, você tem a coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor. Você entende que não há vida para você, não há vida para nós longe de Cristo, e o tempo em que você caminhou longe dele, ele te deu provas disso, você não consegue mais viver sem ele. Sabe por quê? Porque você se enxergou a partir da ótica dele em um dado momento do seu encontro com ele, e a partir de então nada mais faz sentido sem a presença dele, nada mais faz sentido sem os olhos dele, nada mais faz sentido sem ele. Não há mais como você continuar caminhando sem que ele esteja com você. Não há vida para nós longe de Cristo, da mesma forma que não há vida para um ramo longe da árvore. Ele disse: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Todo ramo que em mim dá fruto, o pai poda para que ele dê mais frutos, mas todo ramo que estando em mim não dá fruto, o pai corta. E depois de um tempo, o ramo seca, o pai pega e lança no fogo. Nós não queremos. Eu tenho certeza que você não quer ser lançado ao fogo. Mas sabe, o nosso Deus é misericordioso para fazer de ramos que foram decepados da videira, mas ramos que ainda estão pendurados na árvore, ramos que ainda estão de alguma forma presos na árvore, talvez pela religião, mas não mais pela vida dele. Você já não tem mais vida de oração, de leitura bíblica, de consagração, não tem mais prazer na adoração, no culto, no louvor. Não existe mais aquele fogo que queimava no seu espírito antes, aquela paixão, aquele amor que você sentia, que nós costumamos dizer que é o primeiro amor, não queima mais dentro de você, mas você ainda está preso a ele de alguma forma, e você percebe, mesmo que eu não consiga mais sentir o que eu sentia antes, eu não consigo me desligar de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, eu quero dizer para você nesse dia, Deus tem o poder de fazer com que a vida seja restaurada em você. Deus tem o poder de pegar ramos que foram decepados, cortados e reenxertá-los à videira, para que você permaneça tendo a vida da vida, que é Jesus Cristo, porque não há para nós a menor possibilidade de continuar caminhando sem que Ele esteja conosco. Te pergunto, você pode dizer para Ele hoje: eis-me aqui, Senhor? Ele está convocando nesses últimos dias uma geração de Isaías. Ele está convocando nesses últimos dias uma geração de Elias. Ele está convocando nesses últimos dias uma geração de homens e mulheres, uma geração de Vastes, uma geração de Estérs. E Ele está dizendo: levante-se, 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 levante, Esther, levante-se. Ele está convocando Déboras nesse tempo: levante-se. Não há mais tempo de viver longe dele, não há mais tempo para que você viva uma vida, sabe, apenas pendurado na videira. Não, você precisa estar ligado na videira que é Jesus. Levante-se, Isaías, levante-se. Levante-se, o Senhor te chamou, tem um propósito dele para a sua vida, na vida das pessoas que vivem ao seu redor. Deus chamou você para que você seja uma fonte de vida. Então Ele te diz: a quem enviarei? E Ele espera ouvir de você: eis-me aqui, envia-me. Quando Deus disse para Abraão, quando Deus chamou Abraão e Ele disse: eis-me aqui, Deus deu para ele uma missão muito difícil, assim como deu para Isaías uma missão muito difícil. Mas sabe, Deus nunca deixa sozinho os seus filhos e filhas. Toda vez que Ele dá uma missão, Ele também dá a provisão. Toda vez que Ele dá o propósito, Ele dá o recurso. Você pode olhar para as suas incapacidades, mas Ele olha para quem Ele preparou você para ser. Você olha para a sua pequenez, mas Ele olha para a grandeza dEle em você. Davi era uma criança, mas Deus disse: encontrei um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É por isso que Samuel não enxergou, porque Samuel viu uma criança entrando porta dentro. Não pode ser esse. Deus disse que achou um homem,
E aí Deus disse: você não vê como Deus, você vê como o homem, Samuel. Deus, o homem vê o agora, o presente. O homem vê o que nós somos hoje. Você se enxerga na sua realidade atual, mas Deus sabe quem Ele preparou você para ser. Agora você precisa dizer para Ele: eis-me aqui, eu quero ser o seu propósito para a minha vida. Abandone os medos, abandone o sentimento de incapacidade. Só diga para Ele: eis-me aqui. Coloque a mão sobre o seu peito nesse momento. Eu quero convidar você a orar junto comigo assim: Senhor Jesus, nesse dia eu declaro diante dos céus: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser o seu propósito para a minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, que Ele te dê a graça, em o nome de Jesus. Deus te abençoe.